Presidente do Supremo suspende decisão que afastava a cobrança de ICMS destinado a Fundo de Proteção Social de Goiás. Mantido o pregão eletrônico do IPEA que exige contratação de presos e egressos do sistema prisional. Justiça de Minas arquiva ação que cobrava por voos de Aécio Neves em aviões do Estado. Inclusão de nome de consumidor em lista de restrição ao crédito e cobrança indevida podem gerar indenização. No Distrito Federal, uma consumidora não fez nenhuma compra numa loja de móveis e eletrodomésticos. E do nada, descobriu que o nome foi parar na lista de inadimplentes. A maioria das pessoas que vivem nas ruas não conhece os direitos que tem. Um decreto assinado em 2009 assegura, por exemplo, o acesso a serviços públicos, capacitação profissional e acolhimento temporário. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve o andamento do pregão eletrônico para a contratação pelo IPEA de uma empresa prestadora de serviços que deverá empregar um percentual de pessoas presas ou que já saíram do sistema prisional. A liminar afasta a decisão do Tribunal de Contas da União, que havia determinado a suspensão do procedimento. Repórter Priscila Meziano tem os detalhes para a gente. Oi, Priscila. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Para Gilmar Mendes, a documentação exigida no edital que solicita a declaração emitida pela Vara de Execuções Penais de que existem presos aptos para trabalhar fora não extrapola o que está previsto na Lei de Licitações. O ministro ressalta ainda que a exigência obedece os princípios da impessoalidade e de seleção mais vantajosa para a administração pública. Além disso, as normas valem para todos os concorrentes e não seria justo isentar apenas uma das empresas do item previsto no edital. Érica, William. Obrigada, Priscila. E a Justiça de Minas Gerais determinou a extinção de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais, em que o deputado federal Aécio Neves, à época governador do estado, era acusado de viajar em aviões oficiais sem comprovar o interesse público. Os 1.337 voos investigados foram realizados quando ele ainda era chefe do Executivo. A decisão é do juiz Rogério Santos Araújo Abreu, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Segundo a decisão, a ação contra Aécio prescreveu, já que os voos teriam acontecido entre os anos de 2003 e 2010 e a ação foi ajuizada em 2018, mais de 5 anos depois. Foi determinado ainda o desbloqueio de bens calculados em 11,5 milhões de reais. Ainda cabe recurso da decisão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, aceitou o pedido do INS para reformar sentença que concedeu aposentadoria especial a um cobrador de ônibus. A análise do processo mostrou que o trabalhador não preenchia os requisitos para a concessão do benefício. Mas quais são esses requisitos? Saiba agora na reportagem. Planos para o futuro não faltam. Até preencher os requisitos e poder se aposentar, Maísa sonha com a chegada desse momento. Minha expectativa muito é de viajar, passear, descansar também, porque é uma profissão que puxa muito por você, puxa muito pela mente. O objetivo é ter uma aposentadoria diferenciada. Ela tem 59 anos de idade e 19 de tempo de serviço como vigilante, considerada uma atividade especial por conta da periculosidade. Pelas regras atuais, a aposentadoria especial pode acontecer com 15, 20 ou 25 anos, a depender do tipo de risco que a atividade profissional oferece. A contagem de tempo é reduzida em razão do exercício das atividades consideradas prejudiciais à integridade física ou à saúde do trabalhador, por meio de agentes perigosos ou nocivos. Essas situações adversas precisam ser comprovadas para a obtenção da aposentadoria especial, como explica a advogada especialista em direito previdenciário. A única coisa que você precisa fazer é realmente demonstrar que no ambiente que você trabalhava, ele era fora das condições normais de trabalho como qualquer outro cidadão. A ausência desse tipo de comprovação levou a segunda turma do TRF da Primeira Região a negar o pedido de aposentadoria especial a um cobrador de ônibus. Embora o relator, desembargador federal Francisco Neves da Cunha, tenha reconhecido que essa atividade é considerada especial, ficou constatado que o segurado não trabalhou tempo suficiente na função. Ele também não conseguiu comprovar o grau de calor e ruído
ruído a que ficava exposto durante a jornada. São essas informações que devem constar no perfil profissiográfico previdenciário, conhecido como PPP, que é fornecido pela empresa. Ele é atestado por um médico do trabalho, esse formulário. O empregador tem que manter ele atualizado, sob pena de responder por não manter o PPP atualizado. E esse PPP é um dos documentos que o empregado leva quando ele pede a aposentadoria especial. A especialista explica que é preciso atenção a todos esses requisitos, já que a aposentadoria especial é mesmo necessária para os trabalhadores que ficaram tantos anos submetidos a condições adversas. Ao longo da vida, certamente esse trabalhador vai adoecer algumas vezes em função da profissão que ele exerce. Por isso, essa questão de aposentar mais cedo é uma questão humanitária, que é necessária. Ele está exposto a agentes que nós, trabalhadores comuns, não estamos. Os desembargadores da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mantiveram a condenação de uma empresa aérea, da empresa aérea TAM, aliás, por danos morais. Uma passageira ficou 3 dias sem a cadeira de rodas e teve dificuldades durante 2 conexões de um voo. Segundo a autora da ação judicial, houve demora para que a empresa disponibilizasse cadeiras de rodas nas conexões, além das más condições dos equipamentos. Ela também relatou os incômodos decorrentes da falta da sua própria cadeira, adaptada para lhe proporcionar independência. O relator do recurso no Tribunal de Justiça, desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Izerhard, afirmou que o extravio da cadeira, mesmo que temporário, revelou a ineficiência da empresa para prestar seus serviços de forma adequada, já que possuía a obrigação de levar o bem até o destino. O magistrado reconheceu o dano moral sofrido pela autora da ação, o que gerou a ela estresse e frustração. O desembargador considerou as condições econômicas das partes e a repercussão do dano, além do grau de culpa das partes para a ocorrência do fato. Ele manteve o valor a ser pago em R$20 mil, conforme determinado em primeira instância. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai revisar o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, documento que fixa as diretrizes para a elaboração e execução de políticas públicas voltadas ao sistema penal e criminal e que deve ser reexaminado a cada 4 anos. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira nomeia os membros da comissão encarregada de elaborar o novo Plano Nacional. O grupo será presidido pelo juiz catarinense Márcio Schiffler Fontes, que é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e suplente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Antes de assumir uma das vagas no CNJ, em outubro de 2017, Fontes auxiliava o ministro Teori Zavascki, que foi relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e morreu em um acidente aéreo em janeiro de 2017. E no próximo bloco, cobrança indevida pode gerar indenização por dano moral. Você não tem como fazer cartão de crédito, você não tem nada, você não pode fazer nada. Sem motivo. Conseguir quitar os débitos e entrar para a lista de devedores já é uma situação bem desagradável. Para tirar o nome dela é preciso negociar e pagar o que se deve. Mas quando o nome da pessoa vai parar no SPC ou na Serasa sem que ela esteja devendo? Pois é, acontece. E quem enfrenta essa cobrança indevida ou fica sabendo do erro na hora da compra pode ter direito à indenização por danos morais? Foi o que aconteceu em um caso em Brasília. Honrar os compromissos financeiros garante crédito na praça. Afinal, não é nada bom ter o nome negativado. Nada agradável também é ficar com o nome sujo, sem sequer ter entrado na loja. No Distrito Federal, uma consumidora não fez nenhuma compra numa loja de móveis e eletrodomésticos. E do nada, descobriu que o nome foi parar na lista de inadimplentes. A mulher entrou com uma ação e o Juizado Especial Cível entendeu que ela deve ser indenizada por danos morais. A empresa recorreu, mas sem sucesso. O consumidor, ele não tem como provar que ele não fez essa contratação. Então, a gente entende que a empresa tem que apresentar o contrato formalizado, assinado por ambas as partes, para provar que existe realmente esse negócio jurídico, entendeu? Não apresentando o contrato, não apresentando qualquer elemento
que comprova a existência desse negócio, o juiz deve declarar a inexistência do negócio. Natália é outra vítima da inclusão indevida do nome no SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. A situação dela ainda não se resolveu. Pensa nos transtornos. É terrível, porque assim, você não tem crédito, entendeu? Você vai tentar fechar um boleto de uma viagem, por exemplo, em alguma agência de viagem. Você não tem como fazer cartão de crédito, você não tem nada, você não pode fazer nada. Sem motivo. A Polícia Civil cumpriu hoje mandado da Justiça em uma operação para combater uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A operação era para cumprir 74 mandados de prisão e 72 de busca e apreensão. Batizada de Intramuros, envolveu 300 policiais e foi realizada no Tocantins, Goiás e Piauí. As investigações começaram após agentes prisionais encontrarem celulares dentro da casa de prisão provisória de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. A polícia descobriu que os criminosos que matavam integrantes de facções rivais ganhavam pontos e eram promovidos na hierarquia da organização criminosa. Além de tráfico de drogas, os alvos são suspeitos de roubos e assassinatos. O site do Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza um glossário com o significado de termos usados na Justiça Eleitoral. Você sabe o que é curral eleitoral? Não tenho a maior ideia. E escrutínio? Escrutínio não. Não, escrutínio não. É uma palavra derivada de alguma, sei lá, não sei. Enquanto ele tenta descobrir o significado, vamos a mais uma palavra, zerésima. Sabe o que é? Não faço nem ideia. Tem mais, boqueiro. Tem ideia do que seja? Eu acho que é alguma planta, não sei. Eu sei, as palavras são difíceis mesmo, parecem estranhas e podem até provocar espanto. E pode surgir até uma dúvida. Será que elas existem mesmo? Sim, elas fazem parte do nosso vocabulário e são muito utilizadas no meio jurídico para tratar de assuntos de natureza eleitoral e partidária. E não precisa muito esforço para descobrir o significado desses termos. Basta acessar o Glossário Eleitoral Brasileiro no site do TSE. A ferramenta foi criada para divulgar conceitos e definições da literatura jurídico-eleitoral, referências doutrinárias e dados históricos sobre os sistemas e processos eleitorais brasileiros. São mais de 300 palavras organizadas em ordem alfabética e podem ser consultadas apenas com um clique na letra desejada. Muito bacana, a gente não conhece todas as palavras, do português, então achei bem bacana. Eu acho interessante porque a língua portuguesa é uma junção de várias línguas, Dentre as palavras e expressões do glossário, há termos jurídicos empregados em processos judiciais, verbetes relacionados à inscrição eleitoral, candidaturas, propaganda eleitoral, votação, apuração e muitos outros. Quer saber o que significam aquelas palavras do início da reportagem? Então vamos lá. De acordo com o glossário, escrutínio é mais do que a simples contagem dos votos colhidos no decorrer de uma eleição. Tal contagem constitui-se apenas uma das fases do processo de apuração dos votos. Vale dizer, uma das fases do escrutínio. E boqueiro, que foi confundido com uma planta? Bem, boqueiro nada mais é do que o profissional de pesquisa de opinião pública que indaga dos eleitores, após a votação, o nome do candidato ou partido em que tenham votado. Essa atividade permite elaborar a previsão do resultado das eleições nos sistemas eleitorais majoritário e pluralitário. Se quer saber qual o significado de curral eleitoral e de zerésima, dá só uma olhadinha no glossário. É bem fácil. Entre no site do TSE e role a página até o final. O link do glossário está na parte inferior. Clique e tenha acesso à ferramenta de busca. Gostou? Então, divirta-se! O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu uma decisão da Justiça de Goiás que tinha afastado a cobrança de 2% do ICMS sobre operações internas com energia elétrica. Esse dinheiro seria destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás. No caso em questão, o sindicato que representa os hotéis e comércio de Caldas Novas e Rio Quente tinha conseguido na Justiça autorização para não cobrar dos associados os 2%. Segundo o ministro, esse tema será tratado pelo plenário do Supremo em repercussão geral já reconhecida. Dessa forma, a solução para a controvérsia será orientada pela decisão colegiada da Corte.
E no próximo bloco, população em situação de rua tem direitos assegurados e muitas vezes desconhece. A gente, na verdade, se sente como em situação de rua? Um lixo. Um levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que o Brasil tem cerca de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Elas têm uma série de direitos assegurados, mas a maioria desconhece. Por quase 2 décadas, a rua serviu de casa para o Rogério. Abandonado pelos pais ao nascer, ele passou por diversos orfanatos. Ficou sem ter onde morar depois de completar 18 anos e se envolver com o álcool e drogas. A gente, na verdade, se sente como em situação de rua? Um lixo. Porque a sociedade já nos vê assim. Não adianta eu estar em situação de rua querer me sentir algo que eu não sou. E eu vou sofrer mais ainda. Então eu me sentia como um rato mesmo de rua, uma pessoa, eu não estava nem aí para a vida. Experiências assim são vividas diariamente por pessoas que, pelos mais variados motivos, acabaram indo parar nas ruas. Uma realidade que o João enfrenta há 7 anos. A dificuldade na rua para dormir, né? Dormir, às vezes, final de semana, que nem eu tenho um carro, eu carrego minhas coisas, mantimento para fazer a comida, muitos passam necessidade de comer, né? Apesar de todas as dificuldades, quem vive nas ruas tem, como todo cidadão, uma série de direitos estabelecidos em lei. Um decreto assinado em 2009 assegura, por exemplo, o acesso a serviços públicos, capacitação profissional e acolhimento temporário, garantias que muitas vezes ficam só no papel. Para a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal, o Estado precisa ser mais atuante no combate à violação dos direitos da população de rua no país. Os direitos da população em situação de rua, eles estão contemplados na Constituição Federal, estão contemplados em tratados internacionais, que o Brasil é signatário, e também há um decreto-lei que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua. Ou seja, tem que dar condições para que não existam pessoas em situação de rua. Até 2015, a estimativa era de que cerca de 100 mil pessoas estavam vivendo nas ruas de todo o país. O levantamento foi feito pelo IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Diego entrou para essa estatística há 3 meses. Hoje ele conta com os serviços prestados por um centro em Brasília. É um lugar que é bom demais, é um lugar que nós senta, conversa, todo mundo conversa, um acolhedor. Os povos que trabalham aí também é bom, tranquilo, conversa com a gente. Cadastrado hoje, nossa unidade, nós temos 5.523 cadastros de pessoas que já passaram por aqui e muitos que frequentam a unidade até hoje. Nós temos diversas situações. Existe, a maioria deles, o único acesso à alimentação e a banho somos nós. Direito imobiliário foi tema da primeira edição do projeto Café Jurídico deste ano na Escola Superior da Magistratura em João Pessoa, na Paraíba. Buscando discutir as questões jurídicas e as novas leis referentes ao setor imobiliário, a Escola Superior da Magistratura, ESMA, promoveu o primeiro colóquio de Direito Imobiliário em João Pessoa. O evento deu início à programação do projeto Café Jurídico deste ano e teve como tema central Direito Imobiliário e as recentes alterações legislativas. Na condição de coordenador também da ESMA, na extensão, na parte de extensão, eu só vejo com bons olhos essa providência, extremamente relevante para a discussão e o aprimoramento do estudo. Dando início ao ciclo de palestras, o professor e procurador do Estado do Paraná, Alexandre Barbosa, discorreu a respeito da regularização da posse e da Lei da Regularização Fundiária Urbana. Em seguida, o advogado Rodrigo Toscano de Brito falou sobre a Lei dos Distratos, que aborda uma série de possibilidades de extinção de contrato, a exemplo de promessa de compra e venda de imóvel ainda em construção. Encerrando o colóquio, o juiz de direito e professor Vladimir Alcebiades tratou a temática multipropriedade imobiliária. O diretor da ESMA, desembargador Marcos Cavalcante, ao comentar a iniciativa, ressaltou sua preocupação em debater temas atuais e relevantes no Café Jurídico. E aí você vê o auditório cheio de advogados, servidores, professores, juízes, né? A todos interessa essa matéria. Por isso, nós estamos inaugurando
o ano letivo de 2019 com o primeiro café jurídico sobre legalização fundiária. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades para a gente. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, William, Érica e todos que acompanham a TV Justiça nesta sexta-feira. E a primeira notícia do giro se refere à operação, à força-tarefa, Greenfield. Essa força-tarefa confirmou mais uma denúncia contra o ex-presidente da República, Michel Temer. De acordo com as investigações, ele e 4 pessoas, entre elas o amigo pessoal de Temer, que é o Coronel Lima, e também o ex-parlamentar Rodrigo Rocha Loures, vão responder por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. Esse caso ele se refere ao inquérito dos portos. Um decreto de 2017 teria favorecido as empresas do setor portuário. E o Ministério Público Federal em Ilhéus, na Bahia, denunciou por homicídio tentado e consumado contra Edivan Moreira da Silva, também conhecido lá na região como Van Moreira. De acordo com as investigações, ele teria assassinado com 13 tiros o indígena Adenilson Silva Nascimento, conhecido como Pinduca, lá na região. Esse crime mobilizou a região, ocorreu há mais ou menos um ano e o motivo seria a disputa por terras. Uma outra notícia agora que interessa aos passageiros. As companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, começaram a facilitar o acesso às regras de crianças e adolescentes que viajam para o exterior desacompanhadas. Essa decisão, essa medida, ela atende ao pedido do Ministério Público. Portanto, a partir de agora, a cartilha que trata deste assunto, que foi elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, vai estar disponibilizada nos sites dessas companhias aéreas que atuam lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O objetivo dessa medida, atendendo ao pedido do Ministério Público, é que diminua o número de pedidos de autorização nas defensorias, feitos nas defensorias públicas, também no Poder Judiciário e na Polícia Federal em Guarulhos. A Goinfra, Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, atendendo a pedido do Ministério Público lá do Estado, começou a recuperar a GO 164. Isso porque o Ministério Público pediu providências porque a estrada estava intrafegável. Inclusive, de acordo com o relatório do promotor, vários fatos ocorreram que prejudicaram os motoristas, entre eles um fato bem grave, que foi um acidente que resultou na morte de 4 pessoas e deixou uma pessoa ferida. Tudo porque a condutora desse veículo teria perdido o controle da direção ao desviar de um buraco. E uma última notícia aqui do Giro é que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, virou o réu na ação civil pública por suposto pagamento da Odebrecht à campanha eleitoral do Tucano em 2014. A Justiça de São Paulo, além de abrir a ação de improbidade administrativa, também determinou o bloqueio de bens, aproximadamente 40 milhões de reais de Alckmin e de outros investigados neste caso. Portanto, essas as notícias de hoje. Uma ótima semana a todos. William, Érica. Obrigada, Daiane. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.